Antes de entrar em cena, chorando assim e conseguir extravasar tudo ali, ou muito feliz e conseguir passar toda essa minha felicidade dançando. Tamanha que até hoje eu sigo encantado, já passaram 10 anos e sigo uma vontade de querer conhecer mais dentro desse universo, né, cultural que é o flamenco. A gente quer falar da gente mesmo, a gente quer falar das nossas coisas, do nosso interior e usar o flamenco. Ou às vezes eu costumo dizer que eu acho que o flamenco é que se apropriou da gente, eu não sei quem que se apropriou de quem primeiro, né? O flamenco, querendo ou não, ele acaba sendo o meu sotaque, né, enquanto artista, porque foi a primeira atividade que eu desempenhei. Eu comecei com 15 anos. Eu me deparei com várias pessoas que eram do meio da dança, queriam seguir carreira no flamenco mesmo. Fui realmente absorvida assim pela Del Puerto, pelo flamenco. Talvez não tanto eu escolhi isso, mas acho que isso me escolheu. Na verdade, eu deixei essa segurança e me agarrei na arte com todas as forças e estou muito feliz com essa escolha. Toda mi vida, todos los transcurso de mi vida, todos los pasajes de mi vida están dentro del flamenco. Minha referência de levantar, baixar a cabeça é a Juliana. Vamos pra essa base. E a Déia fazia aulas de tango. E aí, enquanto eu dava aulas de flamenco, ela se interessou pelo flamenco e começou e se destacou muito rápido. Eu fui aluna da Tati na escola do lado, que não era ainda Del Puerto, em 95, que a Andrea era aluna também. Então nós duas... Quando eu comecei, a Déia fazia aula de flamenco há 6 meses, mais ou menos. Eu lembro dela com cabelo comprido, camiseta da Janis Joplin, 19 anos de idade. E a Tati, 20, 21, super jovens. E a Tati engravidou, foi embora para Buenos Aires. Fui morar fora há um tempo e falei com a dona da escola, que era a Thaís Perazzolo, para deixar a Déia dando aula no meu lugar. E ela quis. Deu aula até 8 meses, deu aula de flamenco no período que a Tati estava afastada, a Déia seguiu dando aula, se afastou para a Bruna nascer. Aí eu dei aula, eu tinha 16, 17 anos, eu dei aula ali no verão. E aí depois no início de 96, 97, não lembro exatamente, a Déia voltou e assumiu as aulas de flamenco. Existia uma amizade atrás de tudo isso, né? Então essa formação, o trocar ideia de aonde a gente queria chegar, né? Então passaram-se vários grupos. Antes, não lembro de datas especificamente, de ano, mas teve Tacones Vitanos, Haleu e Andrea Del Puerto e grupo. Esse grupo começou em 97. A gente trabalhou em 97 e 98. E em 99 a Andrea resolve abrir a escola dela. Acredito que bem como uma questão de se profissionalizar, uma subsistência. Ela estava fazendo faculdade de educação física e já existia uma divisão, porque aquela escola dali era ali e aqui, era do mesmo dono. E aí, para manter o flamenco era só desse lado e lá eram as outras aulas. Então aqui já estava se estabelecendo como um espaço do flamenco.
E eu me lembro que no começo desse trabalho, que está sendo continuado pelas gurias, né, hoje, a gente tinha esse ideal de construir histórias, construir um conceito, né, de trabalho. Aqui nós somos mais do que aceitos, né? O bairro Floresta nos acolhe lindamente, a gente se sente muito confortável aqui, é a nossa casa, é o nosso pátio, é a nossa rua, né? A Cristóvão Colombo é a nossa rua principal, a gente conhece todo mundo, se dá bem com todo mundo, os vizinhos nos conhecem, apoiam os eventos que a gente faz na escola, enfim. Mas o dia a dia era muito interessante porque, forçosamente, a gente ficava com a janela aberta e as pessoas da rua paravam na janela e ficavam assistindo. Até um dia que a gente estava ensaiando, eu, a Ju e a Andréia e a Dani. Exaustivamente, assim, já era tardinha, assim, um verão, assim. E aqui tinha um bar. E aí um morador de rua, que sempre ficava aqui, ele roubou a cadeira ali do bar, botou aqui na frente, sentou. Vamos lá, meninas, dancem aí pra mim. E a gente olhou aquilo, se olhou assim, começou a rir. E dançamos, viramos e dançamos, não? Quer a plateia? Vamos dançar. Faz muito parte da nossa vida, essa janela, essa porta, esse espaço aqui. Esse piso que era de madeira e não é mais. Eu gostava muito de vir aqui para estudar, assim, sabe? Às vezes quando não estava muito frio, não muito quente, era bem agradável, assim, ver os passarinhos. Sabe? E acho que o espaço físico era muito legal, assim, acho que era bom ter um pátio. Tenho ótimas lembranças daquela fase, mas eu acho que a gente segue evoluindo. E deste espaço físico nós vamos para o melhor, se Deus quiser, e a gente segue pa'lante. Foi na semana que a gente ficou sabendo que ia ter que sair daqui. Vagou a casa ali da frente, a gente disse, então é isso, é agora, vamos nos agarrar na casa da frente e vai ser isso. E deu tudo certo, no fim das contas, essa casa aqui que ia ser demolida não foi, porque é considerado um patrimônio tombado. Tem vantagens aqui e desvantagens lá, mas o jardim que nós tínhamos lá, que acolhia muito, era uma coisa que agregava antes e pós-aula, tá? Mas desvantagem, nós tínhamos uma sala, aqui temos duas salas, né? Então uma das coisas que agregava muito era isso. Hoje em dia eu olho para trás, o que eu sou? O que eu sou efetivamente é por causa da Del Puerto. Se eu sou cenógrafa, se eu tenho um ateliê de moda, figurinista, se eu trabalho com design, se eu sou professora e coreógrafa de flamenco, tudo isso foi por aquela sementinha que sim, foi familiar, mas que tomou muito mais vulto com a presença da Andréia e da Del Puerto, porque a Andréia efetivamente foi quem me pegou na mão e eu confio em ti, vamos junto.
E um dia, numa dessas apresentações, numa juerga, né, de improviso, ela me pegou pela mão e, não, tu vai dançar. E eu, tipo, improvisar, entrei com toda a gana que eu tinha na minha vida, né. Fui para os níveis mais básicos, assim, porque realmente o nível dela era muito forte. E fui alcançando, e fui indo, e ela muito generosa, principalmente com a minha falta de experiência e minha falta de técnica. Como ela era? Ela era, ao mesmo tempo, exigente, ao mesmo tempo divertida. Tá? Ela conseguia conciliar as duas coisas e ela conseguiu o objetivo que ela queria. Então, ela conseguia passar, ao mesmo tempo, ser de uma forma descontraída e exigir. E exigia. Muitas coisas as meninas me passam, coisas que vieram dela. E, consequentemente, eu aprendi muito disso. Né? Se aprende muito de maestros assim, que são referência. Né? O que a Andréia mais me deixou, assim, foi os valores de trabalho e a maneira de ser para trabalhar como profissional. O pouco conhecimento que eu considero que eu tinha na época, ela absorveu muito rápido. A Déia, ela tinha uma coisa que era muito legal, porque na época que ela abriu aqui em 99, não existia praticamente curso de flamenco, fora, para a tua formação como artista. Mas ela fazia coreografia, sabe-se Deus da onde. Eu não sei de onde é que ela tirava os movimentos para fazer as coreografias dela. E ela me deu a oportunidade de começar a tocar, ensaiar junto com ela. E foram cerca de quase 2 anos que eu convivi bastante com ela, que a gente trocou ideias, que eu aprendi muito, né? A Andréia começou a fazer isso desde quando ela abriu a escola. A companhia começou dentro dessa escola, sendo um grupo amador a princípio, que era o Andréia Del Puerto e Grupo. E com o passar dos anos, ainda enquanto ela estava conosco, ela já buscava isso, né? Ela já entrava em contato com outros artistas, colocava o espaço Del Puerto também à disposição desses artistas. As trocas já eram feitas, ainda que de uma maneira um pouco incipiente ainda, né? A Andréia faleceu em 2007. E antes dela falecer, a escola já estava, e a companhia já estava na nossa mão, na verdade, porque ela já tinha se afastado, né? Há um tempo, há vários meses, assim. Como depois da morte dela, eu não vi nenhum vídeo mais dela dançando, ou de mim dançando naquela época. A vida começou a tomar uma velocidade, tudo, e a gente tinha que cumprir os compromissos, e tinha que cumprir com tudo, e também uma certa negação, né, de dor, de ver. E tendo que forçosamente me deparar para esse trabalho com os vídeos, eu olhei, nossa, mas tem muito mais coisa dela ali em mim do que eu podia imaginar. Olha esse braço, olha essa intenção. E ao mesmo tempo, e ela era tão generosa que ela não tirava a característica da gente. Ela conseguia lapidar a gente com as nossas características, mas colocando o trabalho dela em si como coreógrafa y como profesora maestra. Ela era una maestra muy grande. Y que hizo mucho también por el flamenco aquí en Porto Alegre, ¿no? Y por lo menos inculcó el amor hacia el flamenco y hacia este arte, ¿no? Y las dejó con un camino duro, pero al que ellas han afrontado bastante bien y lo llevan muy bien entre las 4 chicas. Creo que la educación y la cultura del flamenco la llevan muy arraigada y es gracias a Andrea, claro. Ela dava voto de confiança para ti, tu vai vir e tu vai dar aula, tu vai vir e tu vai tocar a guitarra, tu vai vir e tu vai fazer tal coisa. E dando esses votos de confiança, ela foi agregando pessoas que foram ficando, foram se identificando também e foram ficando, e que forma esse coletivo que existe hoje, né? Acho que a Déia, afortunadamente, selecionou as pessoas certas, assim, sabe? Como, enfim, uma coisa da natureza, assim, ela selecionou as pessoas certas para estarem aqui e dividirem. Já passaram muitas pessoas que entraram nesse espírito também, que são super importantes.
para a companhia e para a escola, mas nós, esse time, essa equipe básica é quem gere, quem administra, quem produz. Infelizmente, as circunstâncias nos tiraram ela muito cedo, muito precocemente, mas a gente achou que seria um desafio e também uma honra seguir com esse sonho adiante. Eu acho que ela era boa professora, era ótima pessoa, ela era incrível. Ela era uma pessoa incrível. Enfim. Porque a escola e a companhia elas eram bastante misturadas antes, né? Então a gente teve um momento que a gente separou, aqui a companhia, aqui a escola. Bom, tem vários grupos aqui, cada um tem um estilo, seu próprio estilo, né? Mas a técnica aqui em Porto Alegre, sim, avançou muito. Nada, não se compara com o que se tinha antes. Essa ideia de criar as coisas em coletivo, de gerir as coisas em coletivo é uma característica muito nossa, muito desse time que se formou pós-DEA, assim. As pessoas que trabalham hoje nesse coletivo, todas elas passaram por algum outro tipo de formação ou tiveram algum outro tipo de experiência, e isso é extremamente positivo, assim. A gente acha que todas essas experiências é que dão esse formato de trabalho que a gente tem hoje, assim. Então eu comecei a pegar movimentos do flamenco e inserir para a construção de uma poética de cena, por assim dizer, de uma cena que eu ia largar para o público fazer a sua própria leitura, e isso através do movimento flamenco. A sorte de ter ao meu lado colegas que são tão interessados quanto eu na arte, então eu acho que a gente consegue suprir muitas faltas de técnica ou de digamos, até de conhecimento mesmo, com bastante vontade de estudar. Isso funciona muito bem. Cada um aporta uma coisa e não deixam que isso crie um feudo, porque uma é responsável por isso, outra por isso e outra por isso, e o trabalho não se fica concentrado. É tudo muito circular, se decide tudo muito em grupo e funciona. Ela começa a ter um acabamento muito mais de início, meio e fim de um espetáculo, o interesse de desenvolver uma dramaturgia não lógica, não temporal, assim que cada pessoa do público possa criar sua própria história, sua própria dramaturgia, mas começa a se ter um acabamento mais teatral. Hoje a gente pode dizer que a Del Puerto se encontra totalmente inserida na cena da arte aqui de Porto Alegre, da cidade, do estado, do Rio Grande do Sul e do país também. Nós conseguimos grandes progressos em relação a isso. Queremos mais, queremos ainda mais. Hoje, assim, em termos assim, organizacionais, eu acho que, em termos de produção, em termos de direção, em termos das ferramentas que elas agregam hoje no trabalho, né? Essa coisa de direção cênica, ter um diretor cênico, ter um técnico de som fixo, ter um iluminador, trabalhar com uma equipe que se diversificou, que se tornou uma coisa bem mais profissional. Para mí hoy por hoy en Brasil son las mejores y he visto mucho flamenco y viajo mucho y estoy continuamente viendo a gente, a alumnas, a maestras, a
compañías fuera de España que funcionan muy bien, pero el nivel de ellas es bastante bueno. A nivel artístico, a nivel creativo, a nivel coreográfico. Yo me he sorprendido bastante cuando he visto sus coreografías y he visto su trabajo. Significa que a gente está abrindo um mercado de trabalho, porque apesar de essa arte ser uma arte estrangeira, é aqui que a gente faz ela, é todos os dias aqui que a gente faz ela. Ela é o meu trabalho diário, então ela já não é mais estrangeira, ela é daqui. E eu acho que essas são as coisas que mais chamam atenção para mim, as características que mais chamam atenção para mim na Del Puerto, e que faz esse trabalho ser muito delicioso todos os dias, poder fazer esse trabalho dessa maneira. Em cada gesto, em cada olhar, em cada palavra, existe esse amor, esse carinho, esse respeito pela arte que nós escolhemos. Eu acho que eu posso definir que assim, que ser flamenco para mim é crescer. Começo a trabalhar às 9 da manhã e vou embora às 10 da noite. Todo esse tempo do dia trabalhando com flamenco. Então eu sou flamenca. Sou Del Puerto. Eu sinto que eu sou flamenco porque, sim, em primeiro lugar, é uma coisa que me encanta. Eu sou apaixonado por essa música. É um privilégio poder fazer flamenco. É um privilégio poder desfrutar da música. É um privilégio poder desfrutar do baile. É muito bonito. Os meus amigos passam pelo flamenco. As pessoas que eu convivo passam pelo flamenco. O que eu escuto passa pelo flamenco. O que eu visto passa pelo flamenco. Quase tudo passa pelo flamenco na minha vida. Eu me sinto flamenco, sim. Ao meu modo, mas sim. Eu sou uma flamenca muito brasileira. Porque o flamenco é assim. Flamenco e ponto. Passou um ano em 97 que eu fui ver a primeira coisa de flamenco aqui, daí eu vi essa pessoa. Me conta, como é que tu começou? Por que flamenco? Por que não, sei lá, balé clássico? Meu nome é Giovanni Capretti. Conheci a Andrea. Olá, pessoas! Eu fico extremamente feliz em olhar pra trás e enxergar nesses 10 anos de escola o quanto que a escola desenvolveu. Eu fico extremamente feliz em olhar pra trás. De novo.